Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 13 de outubro de 2017. Gravidez indesejada. Para lidar com a gravidez indesejada é importante buscar apoio no parceiro, na família e nos amigos, que podem ajudar a mulher a ver o lado positivo de ter um filho. No entanto, nos casos mais graves, pode ser necessário fazer um acompanhamento com psicólogo para aprender a lidar com a nossa fase da vida. A gravidez indesejada normalmente acontece durante a adolescência, devido à inexperiência do casal, ou devido a casos de infidelidade durante o casamento. Além disso, a gestação também pode ser indesejada apenas para um dos parceiros, dificultando a relação do casal. Também é importante lembrar que a gravidez indesejada é diferente da inesperada, pois neste último caso os pais não planejavam o filho, mas aceitam a sua chegada de forma positiva. É importante encarar o problema de frente, tendo em mente o objetivo de resolvê-lo da melhor forma possível. O primeiro passo deve ser ter uma conversa franca com o companheiro para avaliar a situação e buscar soluções para a nova fase da vida que inicia, mas caso ele não esteja disponível, o ideal é conversar com um amigo de confiança. No caso de adolescentes, deve-se enfrentar o medo e contar aos pais explicando o que aconteceu e aceitando a nova responsabilidade que surgiu, pois na maior parte dos casos a família se torna o principal apoio da grávida. É comum muitos casais pensarem em praticar o aborto quando estão diante de uma gravidez indesejada, mas é importante lembrar que este procedimento é ilegal no Brasil. Assim, o uso de medicamentos abortivos ou de clínicas clandestinas oferece um risco de vida para a mulher, pois é comum acontecerem complicações como hemorragias ou infecções uterinas. No livro Sexo e Consciência de Divaldo Pereira Franco, organizado por Luiz Fernando Lopes, há um esclarecimento sobre reencarnação e família não planejada. Afirma Divaldo, a família geralmente é projetada pela providência divina. A partir daí, muitos questionam se a gravidez na adolescência estaria programada para a concretização da família ou se episódios como esse seriam um desvio do caminho previsto para aquele grupo familiar. Em realidade, as famílias programadas não surgem de encontros fortuitos. É evidente que esses episódios produzem resultados, mas eles não estavam necessariamente no plano traçado. No entanto, a partir da precipitação que resultou no surgimento da família, os amigos espirituais passam a investir na circunstância que se tornou uma realidade concreta. Dessa forma, a família de origem casual agora receberá por parte da vida maior uma programação emergencial. Eu estava certa vez com Chico Xavier na cidade de Uberaba, acompanhando o médium em suas atividades assistenciais na Vila dos Pássaros Pretos, no tempo em que ele atendia a sombra do abacateiro. Ele estava cercado pela multidão que se comprimia numa fila enorme. Chico entregava alimentos, oferecia auxílio financeiro a um, afagava outro e prosseguia recebendo carinhosamente todos os integrantes da fila, enquanto eu permanecia prestando bastante atenção ao seu trabalho de caridade fraternal. Em determinado momento apareceu uma mulher fisicamente muito desgastada. Chico olhou-a e disse, em tom de bom humor: "Está grávida, hein?" Eu me surpreendi porque ela não apresentava sinais externos de gestação, além de me parecer em idade bastante avançada para exercer a maternidade. Mas ao observar melhor aquela senhora eu detectei que ela realmente estava grávida, pois era possível ver o acoplamento da criança ao espírito reencarnante no organismo da futura mãe.
Comentei com o médium Chico, esta senhora deve estar com quase 50 anos. Realmente, Divaldo. Ela está com 46 anos de idade. Daí a alguns instantes chega outra senhora e Chico repete a cena muito bem. Engravidou, não foi? É verdade, sou Chico, respondeu a senhora. Meu espanto agora foi maior, pois aquela senhora certamente já possuía 50 anos. Antes que eu falasse, o apóstolo do bem captou-me o pensamento e esclareceu: ela já tem 52 anos de idade. Mas Chico, como pode? Com o seu jeito mineiro, o missionário do bem elaborou a seguinte frase de efeito sábio que é Divaldo. É porque enquanto as mulheres ricas têm menopausa, as nossas pobrezinhas da fila não têm nem pausa para viver. O trocadilho servia para indicar que as mulheres mais abastadas têm condições de fazer o acompanhamento clínico durante o climatério. E como as mulheres mais humildes não dispõem deste recurso, a maioria delas não cuida corretamente das questões relativas à fertilidade na idade madura. Em seguida, ele narrou-me algo muito bonito: esta fila aqui, meu filho, doutor Bezerra de Menezes, diz que é da reencarnação. Quando as crianças são rejeitadas nos lares de excelente poder aquisitivo, o venerando médico espiritual conduz os espíritos para que reencarnem com o auxílio dessas pessoas, aproveitando o fato de que elas acabam engravidando sem nenhum controle, por ignorância. Doutor Bezerra fica olhando todas e fazendo seleção. Então, ele escolhe algumas para a fecundação, pois assim ele poderá trazer alguns espíritos de lá para cá, atendendo às suas necessidades de evolução. Embora em situação econômica extremamente desfavorável, estas mães têm muito amor para dar àqueles que precisam renascer. Quando engravidam, dizem umas às outras: não há problema. Deixa nascer a criança que nós temos o Sr. Chico Xavier para dar enxoval para nós. Então, Divaldo, é assim que funciona a fila da reencarnação administrada pelo nosso doutor Bezerra de Menezes. Somente aí eu me dei conta de que a maior parte da fila era constituída de gestantes. Eu olhei bem para o querido médium e afirmei, com bom humor: ah, Chico, eu só espero que o doutor Bezerra não resolva passar lá pela mansão do caminho. Risos. Uma gestação fortuita é uma escolha de última hora, não é um contexto familiar previamente elaborado pelos nossos mentores espirituais, encerra Divaldo Franco. Ainda segundo Divaldo Franco, em nossa área de promoção social espírita eu conheci vários casos de pessoas com menor instrução e esclarecimento que tiveram 2 filhos por ano, um em janeiro e outro em novembro. Em muitas comunidades a ignorância e o vício colaboram para a ocorrência de 1 ou 2 gestações num curto espaço de tempo, cujos resultados talvez não sejam os melhores. Nessas ocasiões, espíritos profundamente endividados reencarnam pelo fenômeno do automatismo, mergulhando no anestésico da carne a fim de passarem por estágios incipientes da evolução. Esses reencarnantes cumprirão uma etapa inicial de fixação de potencialidades, em que o instinto se transforma nas primeiras manifestações da inteligência humana. Todos os espíritos que ainda se encontram nessa fase da evolução renascem dirigidos pela compulsória das reencarnações automáticas. E isso acontece em muitas famílias de periferias urbanas que não tiveram acesso ou que menosprezaram a educação sexual e o planejamento familiar. Encontra-se à nossa disposição um elenco de métodos que são éticos e estão previstos na legislação de inúmeros países.
No passado, a Igreja Católica Romana incentivava o planejamento familiar utilizando o método natural do acompanhamento do ciclo menstrual. Mas a ciência demonstrou que esse método é ineficaz por causa da imprecisão da ciclagem hormonal de muitas mulheres. Às vezes, a ovulação acontece antes do que se imaginava ou depois do previsto, indicando que qualquer casal pode ser surpreendido por uma gravidez não planejada. Para evitar essa situação, a medicina oferece-nos os contraceptivos femininos e os métodos de prevenção destinados ao público masculino, pois o homem também deve submeter-se aos mesmos cuidados dirigidos à mulher, uma vez que a carga de responsabilidade não deve ficar apenas nas mãos dela. Desta forma, à luz da doutrina espírita, a utilização de anticoncepcionais é perfeitamente ética, embora Allan Kardec tenha referido que todo e qualquer obstáculo à reprodução torna-se coartador da reencarnação. O codificador se reportava ao aborto, já que este era o único método conhecido em sua época para interromper a gestação. Vale lembrar que, na metade do século XIX, não se conhecia cientificamente o mecanismo da fecundação, uma vez que os microscópios pouco desenvolvidos daquela época não permitiam aos pesquisadores analisar a união dos gametas. Esta foi a crônica do amanhecer de 13 de outubro, por Feijão.